Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, essa primeira ministração desse culto de avivamento e restauração. Ezequiel 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu estou achando que está um eco aqui dentro do microfone. Se puder dar uma ajustada. Versículo 7, por gentileza. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Obrigado por essa conferência. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. E pedimos a Ti, ó Deus, fala conosco de maneira poderosa, com as irmãs que estão na live, com as irmãs que aqui estão. Ministra aos nossos corações, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Minhas irmãs, no vale de ossos secos, é onde Deus vai dar uma visão para o profeta Ezequiel, um homem de Deus, que é guiado por Deus num período conturbado da história do povo de Deus. Irmãos, o povo está a caminho e vivenciando o cativeiro babilônico, um tempo de crise, um tempo de sequidão, um tempo de estiagem. E o propósito de Deus é levar Judá a reconhecer que Deus é Deus. O propósito de Deus com esse cativeiro é levar o povo a reconhecer que só Ele é o Senhor. Sabe, irmãs, Deus tem nos chamado nesses tempos de pandemia a crescermos em dependência e em fé, a crescermos em dependência e confiança no caráter dEle. Eu acredito, minha irmã, que Deus tem um grande mover para as nossas vidas nesses tempos. Eu creio que essa pandemia e o pós-pandemia é uma oportunidade para a gente
amadurecer na fé, crescer em intimidade, discernir. Muita gente fala assim: pastor, depois que veio a pandemia, a crise estourou, problemas surgiram. Não, minhas irmãs, a pandemia veio e ela só mostrou o que já estava estourado dentro dos corações. A pandemia só revelou o que estava oculto, o que Deus queria tratar. E vou dizer para vocês, o nosso Deus é um Deus que não erra, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha no meio da crise. A crise é uma grande ação de Deus, para Deus promover uma restauração, uma santidade, um avivamento, um despertamento na vida do seu povo. É tempo de restauração, é tempo de avivamento, e Deus quer botar fogo no seu coração. Amém? Mas todos os avivamentos da história, todos os renovos da história foram precedidos por períodos de crise. Todos, sem exceção, foram precedidos por períodos de crise. E Deus permite sim que a crise venha, que a adversidade venha, para que a gente possa se voltar somente para Ele. A palavra que Deus tem para esse povo é aquela palavra de Jeremias capítulo 29. Eu é que sei. Presta atenção, minha irmã. Você que está fria, você que está desanimada, você que precisa deste avivamento. O Senhor, Ele diz: eu é que sei que pensamento é a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É esse Deus que nós cremos. Mas às vezes a gente é ingrata, a gente é ingrato, né? A gente vai passando por momentos de altos e baixos na vida cristã, a gente não amadurece. Aí vem uma prova e a gente já está frio de novo, já está desanimado, já não tem ânimo para orar, não tem ânimo para cultuar, não tem ânimo para buscar. A gente se esquece do que Deus fez. Lembra na tua história o que o Senhor fez até agora? Lembra desde a sua conversão, lembra quantos livramentos, quantas provisões, quanta provisão, quantos milagres Deus fez. O Senhor não mudou, minha irmã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas às vezes o povo se esquece do que Deus fez. E vem a ansiedade, vem a angústia, vem o medo, e o povo vai para o cativeiro. Por que eles vão para o cativeiro? Porque se esqueceram do Senhor, porque se esqueceram do Deus da promessa, do Deus da palavra. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que estão como esses ossos. Sabe, é como se você estivesse na UTI, respirando por aparelhos, e alguém está ali tentando fazer você sobreviver, e precisa do oxigênio, e precisa de vez em quando de uma adrenalina, precisa de vez em quando de uma injeção de ânimo, para não sucumbir na UTI. Deus quer tirar você dessa UTI, Deus quer trazer você para a vida, Deus quer que você saia desse cemitério, dessa sequidão que está no seu lar, no seu trabalho, nos seus sonhos. Porque eu não creio, irmãos, num Deus que muda. Eu creio num Deus que é imutável, num Deus cuja sua palavra é fiel e verdadeira. Os tempos mudam, mas o nosso Deus está aqui hoje, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. O Deus que trabalha na nossa história, o Deus que trabalha na nossa vida. Você fala: pastor, mas eu tenho tantos sonhos que foram enterrados, eu estou numa crise violenta. É só uma pausa, para você ver quem é o Deus que você serve. Então o que fazer no vale de ossos secos? Em primeiro lugar, irmãs, versículo 1, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Sabe o que Deus está falando para o profeta? Sabe a lição que eu tiro para nós aqui? Que a crise é um convite de Deus para a solitude com Ele. Sabe quando você teve que ficar presa dentro de casa um mês sem saber o que fazer? Deus, como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai pagar as contas? Deus, a gente não pode sair na rua.
E se eu pegar esse vírus? E se alguém pegar esse vírus? E se alguém morrer? E se alguém da minha família? A gente foi forçado a fazer uma solitude. E você ficar com seu marido dentro de casa com você. Aquele homem desesperado por trabalhar, angustiado dentro de casa, e você tendo que preparar comida de manhã, de tarde, de noite. E os filhos dentro de casa, sem poder ir para a escola, sem entender o que está acontecendo. E você também tendo que ficar em casa, procurando resposta, procurando uma direção, tantos questionamentos. Depois você vai descobrir que você não pode cultuar, você fica 4 meses na frente de uma televisão, de um computador. Sabe o que Deus fez com a gente? Deus nos chamou para a solitude. Deus levou o profeta pelo Espírito dele no meio de um vale. E esse foi um mover do Espírito, minha irmã, para Deus revelar o profeta a situação daquela nação, para Deus revelar o estado do povo. O primeiro passo é discernir a crise. O primeiro passo é discernir a crise. E para você discernir a crise, você tem que ser movida pelo Espírito. Eu não sei qual é a sua crise, não sei qual é o seu deserto, não sei qual é o seu vale. Você não está entendendo. Sabe o que Deus está falando para você? Muitas vezes nessa situação toda Ele está fazendo você parar, para você ouvi-lo. Sabe quando você fala assim: pastor, eu oro e não sinto mais como antes, pastor, eu busco e não está como antes, eu tenho tantas experiências, tenho tantas histórias com Deus, tenho tantos testemunhos, trabalhei tanto na obra de Deus, mas agora parece que estagnou, parece que agora é vazio, parece que agora é estiagem, parece que agora não tem resposta. Sabe, minha irmã, certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor, conhecedor de teologia, professor de teologia, professor de hermenêutica, professor de homilética, professor de exegese, um homem que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia ele vira para cá, ele sabe, a Bíblia para lá, ele sabe, ele mexe no meio, ele sabe, ele conhece a Bíblia de cor e salteado. E ele falou para Deus assim: Deus, já sei tudo, tenho tantos anos de vida cristã, tenho tantos anos de Bíblia, eu já sei dar esses textos de cor e salteado. Sabe, já não tinha mais ânimo de ler a Bíblia. Vou abrir a Bíblia aqui em Mateus, eu já sei o que a Bíblia fala, já sei quem escreveu, já sei para quem escreveu, já sei, sabe, não tem novidade. É como se a palavra de Deus não tivesse mais novidade. E ele assim: olha, não tem mais novidade. Aí Deus, ele foi orar, falou: Deus, eu não quero ficar nesse estado de sequidão, de estiagem, de discernir isso. Aí Deus falou com ele, ele orou, Deus falou com ele: meu servo, sabe o que você faz? Você quer me conhecer mais? Você quer me conhecer de uma maneira mais profunda? Você quer coisas maiores na sua vida? Abra mão do seu salário. Aí ele: como é que é, Senhor? Você não quer me conhecer? Você não falou que você conhece a Bíblia de um lado para o outro? Você não falou que você já sabe tudo? Você não falou que você já conhece tudo? Abra a mão do seu salário e vem depender de mim. Ele: mas Senhor, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa. Senhor, como é que é isso? Mas você não quer me conhecer? Você não quer coisas novas na sua vida? Sabe o que aconteceu com ele, minhas irmãs? Ele abriu mão do salário, conversou com a esposa e abriu mão do salário. Quando ele viu no dia seguinte, no mês seguinte, que ele não tinha mais salário, ele começou a ler a Bíblia tudo de novo. E a Bíblia, ele parecia uma criança. Sabe por que ele parecia uma criança? Porque agora ele não tinha onde se apoiar, ele só tinha a palavra do Senhor na vida dele. Você está entendendo? Às vezes Deus permite a gente passar por umas situações de deserto, de estiagem, por situações que a gente perde o chão, porque você fala assim: não, eu já sei tudo do Senhor, mas de repente vem uma situação que faz assim: peraí, você ainda não me conhece, como eu quero me revelar a você. Quem quer ter mais do Senhor na sua vida aqui, diga amém. Oh, minha irmã, fala para sua irmã: o Senhor quer abalar o seu lugar de confiança.
E eu não estou falando que esse lugar é o Senhor. Muitas vezes o teu lugar de confiança é o teu marido, é o teu salário, é a tua casa, são os teus filhos. E Deus está falando, peraí, deixa eu te ensinar que a sua confiança é só no Senhor. Deus chama a solidão. Aí nessas horas, para onde é que a gente vai? Quando a gente não tem para onde ir, para onde é que a gente vai? Vai para a solitude. Deus nos leva para o vale de ossos secos. Diante da iminente crise, Abacuque entra em crise também. Ele fala, Deus, espera aí. O Senhor vai usar os caldeus para nos castigar? O Senhor permite o mal na minha vida? Você não pediu para Deus fazer alguma coisa na sua vida? Você não falou assim, Senhor, faz alguma coisa no meu casamento, Senhor, faz alguma coisa no meu lar, Senhor, faz alguma coisa na minha vida, e de repente, parece que o mundo vira de perna para o ar. Você não pediu para Deus fazer? Deus está fazendo, minha irmã. Deus está fazendo, aleluia. Ele está fazendo, mas Ele está chamando para a solitude. Ele está te chamando para você parar de confiar no teu braço, para você parar de buscar ter respostas em você mesmo, em você mesma. É na crise que é tempo de falar, de orar, de meditar em silêncio, de chorar. Quando foi para eu ficar integral, algumas aqui já conhecem, outras não conhecem essa história. Acho que a maioria aqui não conhece. Eu tinha um escritório de contabilidade e eu tinha um comércio. O comércio durou 3 meses e fechou. Eu queria ser usado por Deus, queria ficar integral, mas eu queria fazer do meu jeito. De repente, chego para minha esposa e falo, olha, temos uma dívida enorme e agora eu tenho que pagar as contas, agora eu vou procurar trabalho. A Andréa falou assim, não, você não está entendendo o que Deus está falando, não? Isso foi em 2009. Eu falei, não, mas o que Deus está falando? Deus não quer que você trabalhe fora. Deus quer que você fique integral. Mas você está louco? A igreja não me quer integral. Como que eu vou ficar integral se a igreja não me quer integral? Se o pastor na época entendia que não precisava de outro pastor com ele integral. Aí ela falou assim, então você pode mandar currículo para quem você quiser. Deus não vai abrir uma porta de emprego para você porque Ele quer você na obra. Eu falei, mas minha filha, como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, mas você não confia no Deus que cuida de você? Aí fui fazer prova com Deus porque eu não tinha fé suficiente. Fiz prova com Deus. Sabe qual foi o resultado, minhas irmãs? Deus confirmou. E eu fiquei integral, ganhando R$700 por mês. Com uma filha pequena. E o dinheiro que a igreja me dava, que essa ajuda era da igreja, eu pagava a prestação do apartamento. A gente tinha um escritóriozinho que se pagava, mas não dava para comprar comida, não dava para fazer mistura. Peguei cesta básica na igreja durante 6 meses. Não, 2 meses. 2 anos. Eita mulher. Ela que fazia comida, então ela que lembra. 2 anos pegando cesta básica na igreja. Minha mãe dava mistura. Todo mês. Aí você fala, pastor, mas Deus não falou, Deus não cuida de você? Pois é, Ele cuida. Às vezes Ele cuida dando uma cesta básica. Quantas mulheres ficaram assim, peraí Deus, falei, eu confio no Senhor e de repente estou pegando cesta básica na igreja nessa pandemia. Peraí Deus, eu confio no Senhor, a minha vida é tua. Eu falei, faz o que o Senhor quiser, veio a pandemia e agora eu tenho que viver de favor dos outros. Nesse vale de ossos secos, Deus quer abalar as nossas estruturas, a gente não entende, mas nesse vale de ossos secos o que o Senhor quer é que você tenha um particular com Ele. E se a sua ficha ainda não caiu, hoje Deus quer despertar o seu coração, amém? Segunda verdade, Ele diz aqui no versículo 2, Ele me fez andar ao redor deles, ao redor do vale de ossos secos. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Sabe o que é osso sequíssimo? É quando eu peguei um ônibus com giba lá em João Pessoa e a gente foi lá 8 horas de ônibus até Cajazeiras.
Passava assim, placa assim, rio, o nome do rio. A gente olhava assim e falava, ué, Giba, cadê o rio? Aí andava mais não sei quantos quilômetros, o nome de um rio. Aí eu olhava, ué, cadê o rio? Aí andava mais um pouquinho, vinha umas cabeças assim, sabe, de bode, de vaca, tudo. Aquele, sabe, não sei se você já viu isso no Nordeste, quem já foi lá já viu isso. Você passa a mão no osso, na cabeça do bicho morto lá, ou na carcaça, fica branquinho, parece cal. Ossos sequíssimos, minhas irmãs, é osso que está desfarelando, sabe? Está virando pó. Diz o texto que os ossos estavam se esfarelando, sequíssimos, muito mais do que secos, sequíssimos, quer dizer, só o bagaço. Sabe o que Deus está falando para Ezequiel? Encara a situação como ela realmente é. Essa é a segunda lição. Encara a situação como ela realmente é. A gente não pode fechar os olhos. A gente não pode fechar os olhos para a crise. O povo estava no cativeiro, o povo estava sofrendo. Aí Deus levanta o profeta Jeremias para repreender, para orientar esse povo. Mas tem os falsos profetas. Presta atenção, sabe por que muitas mulheres não saem das crises? Porque começa a sair procurando profeta. Vai numa igreja ali, procura um profeta ali. Sai daquela igreja, vai na outra igreja, procura um profeta ali. Aí sai, sabe, procurando profecia. Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. E Deus está falando para você, deixa de ser rebelde, minha filha. Vai pedir perdão para o teu marido. Você quer vitória e não quer pedir perdão? Você quer vitória e não quer perdoar? Aí você vai lá não sei onde, mais uma revelação. Deus vai dar vitória. E você não enxerga a situação como tem que enxergar de verdade. Sabe por que a crise muitas vezes não muda? Porque a gente passa uma maquiagem na crise. Minha mulher chega lá, né? Minha mulher é linda, eu não sei nem por que ela passa maquiagem. Talvez daqui uns 50 anos ela vai precisar passar maquiagem. Que a crise vai estar grande, né? Vai estar descendo aqui, vai estar descendo ali. Não é verdade? Eu tiro pela minha sogra, né? Não sei. Tô brincando. Tô brincando, sogra. Ainda bem que a minha sogra me ama. Mas encarar a crise como ela é. Estou usando essa ilustração para que a ficha cair. Você vê essas mulheres de 80 anos, quando você olha para a cara dela, o que ela tem na cara dela? Isso aqui, ó. Dá um sorriso, tia. Ela está triste. Ela está feliz. Ela está animada. Ela está desanimada. Não tem expressão. Quando a gente não encara a crise como ela realmente é, a gente fica deformado. Você olha para a cara do crente, como é que você está, minha irmã? Só vitória, mas dentro está podre. Como é que você está? Estou firme, mas aí depois surta e não sabe por que surta, aí vai fazer terapia. Porque foi procurar um profeta aqui, foi procurar um profeta ali, mas não foi suficiente. Aí surtou, aí vai fazer o quê? Terapia. Porque nega a crise. Porque não encara a crise como ela realmente é. E espiritualmente está toda torta, está toda mal. Um profeta Ananias, com o povo já no cativeiro, um profeta se levantou e falou assim, ó, olha o que esse profeta falou: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Sabe quem é Ananias, minha irmã? É os profetas que a gente procura no dia da crise para falar o que a gente quer ouvir. E o que o rei queria ouvir? Um profeta que falasse o que fosse bom para eles. E eles não estavam encarando a crise como tinha que encarar. Não aceitava a palavra de Deus, não aceitava a decisão de Deus. E procuravam falsos profetas ou escapes para ouvir coisas que Deus não estava falando. Aí Deus tem que levantar um profeta de verdade, que é aquele que a gente não gosta de ouvir. Aquele que fala e a gente não gosta de ouvir.
E o profeta é Jeremias, coitado. Jeremias é levantado por Deus, vai dizer assim, ó: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Oh, minhas irmãs, que situação! O profeta Ananias fala o que o povo quer ouvir, e ele vai morrer, porque Deus não falou na boca dele. Porque ele queria fazer o povo não encarar a crise como ela realmente era, não fazer o povo ver o que a situação de fato estava revelando. Sabe, a gente tem que se aproximar de Deus e ver a nossa crise com os olhos de Deus. Tem pessoas na sepultura. Você vem aqui num culto deste de avivamento, de restauração, e você chega aqui porque você quer avivamento. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que encarar a crise como ela realmente é. Tem pessoas na sepultura por falta de perdão. É mais gostoso ouvir um profeta falar: eis que te digo, vou fazer uma grande obra na sua vida, do que chegar um profeta para você e falar assim: você está na sepultura porque você não perdoa. Sabe por que esse povo está na crise, irmão? Está no cativeiro por causa da falta de fé, por causa da falta de confiança, por causa do pecado, por causa da falta de posicionamento, por não ter priorizado o Senhor, por não ter deixado Ele ser prioridade no casamento, por não ter priorizado o Senhor nos relacionamentos. Encare a situação e fala assim: Deus, eu estou nessa caca de situação porque eu não fui sábia, porque eu não quis ouvir o Senhor, porque eu procurei ouvir o que eu queria ouvir, fiz do meu jeito, mas eu não deixei o Senhor ser Deus na minha vida. Mas eu digo para você, se você fizer como profeta, se voltar para a crise, olhar para ela como ela realmente é, se humilhar, o Senhor vai restaurar a sua sorte. O Senhor vai restaurar a sua sorte. Que aí vem a terceira verdade. Sabe qual é a terceira verdade? Então, Deus quer que você seja dependente dEle. Olha o que diz o versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Pastor, como é que eu faço para sair dessa crise espiritual, dessa crise no meu casamento, dessa crise ministerial, dessa estiagem, dessa sequidão? Primeiro, minha irmã, seja dependente do Senhor. O que é ser dependente do Senhor na crise? Não haja se Deus não mandar você agir. Versículo 3 ele diz, então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Imagina Deus perguntando para você: e aí, posso mudar essa situação? O profeta olhou, ele viu que era pó, era osso sequíssimo. Ele não é besta, ele não vai falar Senhor, sim, vai falar Senhor, não. Ele fala assim: Senhor, tu sabes, tu sabes. Ele não é bobo. Ele sabe, minha irmã, que só deve agir pela dependência de Deus. A crise, presta atenção, a crise nos leva à impulsividade. A crise te leva a ser precipitado. Eu estou com um monte de dinheiro aqui para pagar a conta, para pagar, não tenho dinheiro. Aí vai lá para o agiota. Estou precisando de Deus, faça algo. Não vou contar para o marido, não. Eu vou orar, Deus vai fazer um livramento aqui. Vou pegar o cartão de crédito. Senhor, abençoa o cartão de crédito. E aí você vai e não perguntou nada para o seu marido. Você quis resolver do seu jeito. Aí depois vem a crise, vem as contas para pagar. Não veio do jeito. Aí você fica revoltada com Deus e tem um marido furioso, endemoniado. Fala assim: Senhor, cadê o Senhor? Mas você não perguntou para Deus se era para fazer, se não era para fazer. Sabe, engraçado que os testemunhos de grande experiência sempre quando a gente está na prova mesmo, né? Me lembro uma vez, a gente em casa, eu era criança, a gente passando necessidade, né? Beirando a necessidade, né, mãe? Não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu me lembro uma vez
que a minha mãe partiu um ovo para 4 pessoas. Eu sei que aqui tem histórias muito piores que a minha. Minha mãe um dia de joelho orando, falando: Senhor, o Senhor é a nossa provisão. E de repente, bate um irmão na porta de casa, com 2 cestas básicas, falando: ó, o Senhor mandou trazer a provisão para vocês aqui. Eu me lembro uma vez, estava indo para o seminário, estava numa crise financeira terrível. Parece que quando você vai para o seminário, parece que Deus fecha a torneira assim. Vai depender de mim. Um dia eu estava, irmãs, voltando a pé da estação Santa Cruz até aqui a Vila Brasilina, debaixo de uma garoa, falando: Deus, o Senhor me chamou mesmo? Será que é para eu fazer a obra do Senhor mesmo? Aí vem na minha cabeça: eu vou pedir empréstimo para o meu patrão. Não, mas como é que eu vou pagar depois? Eu vou fazer empréstimo no banco. Mas como é que paga depois? Falei: Senhor, como é que faz? Eu vou largar tudo, para mim já chega, eu não aguento mais essa prova. E voltando, irmãs, 11 horas da noite, voltando a pé. Sabe por que eu voltava a pé, Sara? Voltava a pé porque eu saía do meu trabalho, e aí eu guardava o dinheiro da condução para comer aquele milho com manteiga, para não ficar com fome na aula, porque quem é que presta atenção em aula com fome? E aí voltando do seminário a pé e lamentando, falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu estava chegando na porta de casa, e tinha um irmão descendo a rua da minha casa, naquela garoa. Eu falei: meu filho, o que é que você está fazendo aqui uma hora dessa? Aí ele falou assim: olha, eu estava chegando na minha casa, Deus falou para mim que eu precisava entregar um dinheiro para você. E ele falou assim: esse dinheiro é para o meu servo, e fala para o meu servo que não é para ele desistir, porque eu não estou no controle da vida dele. Sabe, irmãs, o que Deus quer de nós nesses tempos de crise? Nos dar experiências de fé. Você tem que provar quão grande, quão bondoso, quão provedor é o Senhor. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é a tua provisão. Ele quer que você dependa dele, que você só haja quando ele mandar você agir, que você só deve falar quando Deus mandar você falar. Não comece nada sem antes Deus mandar você começar. Não pare em nada se Deus não mandar você parar. Caminhe dentro da provisão do Senhor, e nunca diga nada diferente do que Deus disse, porque aí vem a outra lição, versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Sabe o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, minhas irmãs? Deus mostra que a sua palavra é poderosa e ela faz barulho. Faz barulho. Ah, irmãs, a gente não entende o trabalhar de Deus nesse barulho. A gente não entende. Está um barulhão à minha volta, pastor. Eu estou orando e está burburinho, está crise. Mas sabe o que o Senhor diz para você, minha irmã? O barulho é o que você não entende. Quem é que entende barulho? Ninguém entende barulho, ninguém entende essa crise, ninguém entende o que está à nossa volta, ninguém entende o que Deus está fazendo. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam lá louvando a Deus, de repente deu um estrondo, um barulho. Sabe o que era o barulho? Era presságio de livramento. Sabe o que é o barulho? É presságio de provisão. Sabe o que é barulho? É que o Senhor vem em socorro do seu povo. O Senhor vem em seu socorro. Ah, quantas vezes barulho. Me lembro dessa igreja, quando essa igreja estava numa crise violenta. Barulho para todo lado. Barulho. 2010, 2011 era barulho, barulho. Uma pessoa endemoniada mandou uma palavra para mim naquela época. Manda dizer para aquele moleque que a igreja vai fechar na mão dele.
saindo gente a rodo da igreja. E eu falando, Deus. Aí eu comecei a trabalhar com célula, aí mais barulho. Esse pastor está acabando com a metodista. Barulho. E era mais barulho. E Deus falava assim para mim, não se defenda, porque se você se defender, eu não te defendo. Isso que é o mais duro, né? Você quer argumentar, você quer defender, você quer falar as coisas, mas Deus fala, fica quieto. Você não deve nada para ninguém. Sou eu que estou mandando você fazer. E aquele barulho. Eu digo para vocês, para a glória de Deus, nessa pandemia, sabe o que salvou essa igreja? As células. Nessa pandemia, não tivemos queda de arrecadação, só picos de arrecadação. Nessa pandemia, batizamos 10 pessoas, recebemos 32 novos membros. Nessa pandemia, culto de ceia, a igreja estava lotada. Nessa pandemia, acabamos de discutir na junta que o ano que vem a gente está montando um projeto para construir um templo 3 vezes maior que esse, para a glória de Deus. Mas tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto, tem que ficar, ó. Deixa os outros falar. Deixa o barulho acontecer. Você fala, pastor, eu estou cheio de barulho na minha casa, meu marido está louco, é barulho. Eu estou orando, estou pedindo para Deus fazer, e é só barulho. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na crise, minha filha? Silêncio. Para de se justificar. Para de lutar com as suas forças. Para. Sabe por que você tem que parar? Porque Deus quer juntar os ossos. Barulho é Deus juntando os ossos. Barulho é Deus para levantar o caído. Barulho é Deus refazendo o ministério. Barulho é Deus curando o coração ferido, o lar ferido, a esperança perdida. Barulho é Deus atuando para restaurar a tua esperança. Mas aí, irmãs, não termina por aí. Sabe como é que termina? Versículo 8. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito assim, diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. E ele faz exatamente como Deus mandou. Não havia Espírito neles. No vale de ossos secos o que tem é morte, não tem vida. E aqui, irmãs, trata de vitalidade. É um grande problema quando você perde o vigor, quando você perde a vitalidade, quando você perde a esperança. Sabe, casa de vó é uma bênção com criança. É ou não é, vós? Veja a minha sogra lá. Chega a Giovanna e o Miguel, já é barulho. Aí chega a Heloísa e a Manu, aí triplica o barulho. E o Miguel grita com a Manu, a Heloísa perriça o Miguel, a Giovanna fica rindo do Miguel e dá aquela brigaiada, aquela gritaria, casa de vó, barulho. Mas quando não tem criança, sabe o que acontece? Silêncio. Parece que não tem vida. Parece que não tem vida. Por isso que agora eu entendo a minha avó. Minha avó gostava de casa cheia. Casa cheia é onde tem vida. Sabe, minha irmã? Criança, ela é cheio de espírito. Criança é cheio de vida. Uma pessoa espirituosa é cheia de vida. Judá havia perdido a vitalidade no cativeiro. Talvez nessa crise você tenha perdido a sua vitalidade, perdido o seu ânimo. Perceba que Deus não adianta ter um exército, ter carcaça. Não adianta você ser uma pessoa bem resolvida com tantas coisas, se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver Espírito de vida, é morte. É só aparência, é só carcaça. Mas o Senhor quer soprar sobre a sua vida hoje. O Senhor quer soprar sobre a sua vida hoje. Deus viu aquele cemitério
Enquanto o profeta via ossos secos, Deus via um exército sobremodo numeroso. Você olha para a sua vida, para o seu deserto e fala assim: pastor, o que eu vejo é morte, o que eu vejo é prova, o que eu vejo é dificuldade. Eu conheço um Deus que está olhando lá do céu e está vendo vida, está vendo esperança, está vendo casamento restaurado, está vendo lá transformado, está vendo provisão acontecendo. O Senhor é a tua provisão hoje, nessa noite, minha irmã. É esse Deus que eu creio. O Deus que pegou a minha filha, desenganada pelos médicos, que disse: a Giovana vai morrer, ou vai ter uma sequela, ou a Giovana não vai levantar mais dessa cama, ela vai ficar cega. E aí, irmãos, o Deus que eu creio chegou na nossa vida, e nós entregamos ela para Deus, e Deus curou a Giovana, aleluia. É nesse Deus que eu creio. Um Deus que faz milagres, num Deus que é poderoso, num Deus que é vida, num Deus que muitas vezes, a gente não tinha esperança, a gente se via, né, amor, perdido. O que vai ser da gente amanhã? O que vai acontecer? E de repente o Senhor mandava provisão. E Ele continua fazendo hoje, e Ele vai fazer amanhã, e depois de amanhã. Irmãs, eu não tenho um lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. Não tem lugar mais seguro do que confiar em Deus. Não tem lugar, irmã, de maior esperança. Sabe, é crer contra a esperança. Enquanto está dizendo assim: olha, é estéril. Aqui nessa igreja, irmãs, aqui nessa igreja tinha mulheres estéreis, mulheres que os médicos disseram: não vai ter filho, não vai ter vida, e elas tentando fazer bebê de proveta, tentando guardar dinheiro para fazer milagres à luz da ciência. E na semana de fazer a inseminação artificial, sair o resultado e elas verem que o Senhor abriu a madre. De irmãs que estavam aqui, que estava desenganada com câncer na mama, desacreditada, e depois de 5 anos vir aqui ontem e falar: eu estou curada, para a glória de Deus. Será que o Deus que nós servimos mudou, minhas irmãs? Ele não mudou. Fica de pé, minha irmã. Fica de pé, minha irmã. Fica de pé e começa a profetizar sobre o vale de ossos secos. Onde é que é o teu vale? Onde é que está a sequidão? Você fala assim: pastor, eu não tenho força, eu estou sem ânimo para orar, está difícil de crer. Creia, ainda que aos seus olhos seja impossível. Creia.